Salve, galera. Salve! Já veio fulminante, já veio duas defesas do goleiro já. Você é louco, mano. Vamos, Benítez, vamos, Tricolor. Vim pra cá logo cedo, logo. Ó, cara, abraçado mirando. Nossa, direto de novo, mano. Caramba, essas batidas de escanteio tá Deu bem falta, mano. Pô, numa friaca dessa, parça. Você é louco, nós aqui passando, mano. Tendo que se agasalhar todo pra vir filmar, gravar o vídeo. Nós merece o que desses inscritos aí, meu parceiro? Muito like, né? Nada, dislike, merece dislike. Dislike por quê? Dislike porque você é chato pra caramba. Oxi, mano, mas só feliz nada, velho. Não, porque é jogo de São Paulo. Jogo de São Paulo não quero saber de like, não. Como não, velho? Ninguém precisa dar like jogo de São Paulo, filho. Nem se inscrever? Nem se inscrever, nem like, nem ativar o sininho, nem nada. Ah, por que tem a ver o jogo de São Paulo? Porque eu tô nervoso. Por quê? Porque é jogo de São Paulo. Mas mano. tá 3 minutos! Mas já era pra estar 2x0 e a bola não entra, mano. Pelo amor de Deus, velho. Doido. Você é louco, precisa ninguém dar like, não. Precisa de gol. Foi isso aí, galera. Deixa like. Precisa de gol, precisa de gol, mano. Vamos mirando. Eita! Mano, dá like, se Joga inscreve. demais, mano. Dá lá. Do Palmeiras passou. Não consigo falar nada não, pô. Esse jogo aí não. Já era pra estar 3x0, a bola não entra. Esse cara é maluco. Só demora 35 minutos pra finalizar uma vez. Você também querer comparar Santos com São Paulo, tá de brincadeira. Não, eu tô comparando seu São Paulo, tô comparando nível de torcedor. Vocês estão exigentes, filho. Eu quero é O ganhar. sarrafo tá lá no pescoço. Eu tô é com medo, filho. Tem que fazer logo, Tem que fazer filho. o gol Não logo. pode tomar mais não. Não, tomar não toma não. Essa zaga aí não vai tomar um gol ano todinho. A partir de hoje pode contar aí, ó. Agora você vê a diferença? Você viu o Benítez batendo escanteio, cara? Pelo amor de Deus, pô. Tem que pegar e ensinar esse Igor Gomes, ensinar esses caras a bater escanteio, cara. Mas, mano, acho que nem nos piores dias do Reinaldo ele não dá umas parazadas, não, viu? Ah, não, que Chegar nada. ao nível do Pará. Mas o Pará, pelo menos, ele é consistente, pô. Ó, mano, vai falar do cara aí, ó. Quase fez o livro. Ninguém falou mal dele. Você falou a verdade. Falou a verdade. Obrigado. O problema do Reinaldo é o seguinte, às vezes ele dá um apagão. Entendeu? Por exemplo, se nós passar os dois jogos, eu acredito que for jogar contra o Rony, nas costas do Reinaldo ali, é embaçado, mano. É, mas agora tem 3 zagueiros, né? É mesmo assim. Pô, mas falar pra você não tá preocupado com o Muralha, não? Pegar uns pênaltis aí, sem preocupações? Não, tô brincando. Preocupação tem sim. Mas o problema desse time aí é só se for isso mesmo, o goleiro. Tô zoando, pô. Os caras tá achando que eu tô falando a verdade. O cara fica tenso assistindo o jogo de São Paulo. Relaxa, Lógico, velho. pô. Vocês vão ganhar da Ferroviária, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ferroviária, pô. A ferroviária. Mas futebol é futebol, O né? cara tá tenso, Você tem velho. que trabalhar todos, filho. Então, assim, pra não subestimar Eu ninguém. sei, mas vocês vão ganhar, você acalma, pô. Não pode subestimar ninguém, não. Futebol é embaçado. Eu brinquei, preocupação vem, pô, você é louco. O próprio Muralha mesmo, mas não deixaram pros pênaltis, né? Que ele tava pegando. Ele tava pulando pra Só bater do lado esquerdo. Não, lógico que não. Ele pegou 2 na esquerda. Foi na esquerda? 2 na esquerda. Então agora ele vai pular pro outro lado, que agora os Não, caras... e o outro ele pegou na direita, trouxa. É um de cada lado? De cada lado. Ah, Agora velho. é chutar no meio. Muralha é seleção, filho. Quem é Alisson Não, Becker? Não exagera também, né? Não é nem exagero, ele tá zoando, mas o cara tem mérito, o cara tá pegando bem. Praticamente ele que levou o. É, pô, as duas cobranças ele levou na ação. Ele levou, né? E ele já vinha bem dos jogos anteriores já, né? Já vinha muito bem mesmo. Tem uma notícia top pra dar pra vocês aí. Vai voltar o campeonato da quebrada, né? Inclusive a gente vai fazer reação. Inclusive tem jogo nosso aí que nós reagiu, galera. Pra quem não viu, e a gente vai ter reforço aí domingão aí. O Igor Vinícius vai jogar pra nós. Você é louco? Mentira, né? Não tá. Jogar com uma mesa? Ai, Goleiro maldito! Mano, Goleiro maldito, velho. esse goleiro da ferroviária é assim. Ó, o Igor Vinícius, tu pegou uma? Acerta, Igor Vinícius! Meu Deus do céu, Ele Igor faz tudo Vinícius! certo, meu Deus do céu, mano. Cruza a bola, faz qualquer coisa, mano. Ele apertou e tomou, mano. Um goleiro maldito, velho. Pô, se o Igor Vinícius for jogar pra nós, vocês preferem o quê? Vocês preferem jogar com uma mesmo? Não, mas é sério, pô, tá precisando, porque vai ter um jogo de manhã e outro à tarde, mano. Vai jogar basquete então, mano. Sei lá, vai jogar videogame. Outro programa, parceiro. Igor Vinícius e Vitor Bueno. Aí, mano.
Mas quem é pior? Hoje o Lucas Lima tava na lateral lá também, mano. Não, sério. Ah, mas o Lucas... Mas o Lucas Lima tá vivo ainda, né? E o Vitor Bueno morreu, né? Já faz tempo. Tristeza, A bola vai no pé dele, não sabe o que fazer. Olha só, velho. Quer dizer aquele a bola tá vindo, meu Deus, o que eu faço? O Crespo é louco, mano. O Crespo, eu gostava de você, cara, mas se colocar esse cara pra jogar, você não tá regulando bem, não. Não, Igor Vinícius não! Ah, não, meu Deus do céu, Igor Vinícius não! Aí não. Que isso, Reinaldo? Eu ia dominar e achar alguém. O São Paulo é zicado demais, os goleiros, sei lá, usa alguma coisa de jogar, mano. Não tem exame antidoping mais não, velho. Esse goleiro com essa barba feia, mal feita do caramba aí, vocês viram tudo. Mas só que o Léo, às vezes o Léo compromete, mano. E o Bruno Alves não compromete, entendeu? Às vezes você perde um pouco a saída, mas só que o Léo às vezes compromete, mano. Chega, Léo, chega! E o Elano jogou muito no Santos? Jogou ou não jogou? Você é louco, ela é o mítico do Santos. Tá dormindo, cara? Acorda, porra. Não, porque eu tava na incerteza se a sua pergunta não era maldosa. Não, pô. Maldoso por quê, velho? O Elano destruiu onde foi, pô. Ela é moça. Jogou bem até na seleção brasileira, pô. Um dos poucos ídolos de verdade do Santos que eu consegui Porra de goleiro desgraçado, meu Deus do céu! Meu Deus do céu. E aí, galera, eu vou falar pra vocês, né, mano? O Léo tá comprometendo já 2 vezes já, mano. Entendeu? Essa porcaria de querer sair pela lateral esquerda aí, ó, toda vez, mano. Ele comprometeu já 2 jogadas já, mano. 2 jogadas, entendeu? Coloca o Bruno Alves pra jogar, pô. É que o Miranda apertou o Bruno Mezenga, tá? Porque senão ele podia ter feito gol. Ah, não, pô, você é louco. A sorte é que é o Bruno Mezenga é artilheiro, filho. O campeonato muito Você bem. viu o nível. Fazer! Ah não, meu gol! Gol! Mano, você ficou sem ação, você achou que tinha tirado, eu tô calmo. Você é louco! Você queria que eu falasse o quê, pô? O Igor Vinícius cruzou pro Sara, pô? Você queria que eu tivesse reação? Você é louco, mano. Calma. Ó, pé no chão, galera. Gol do São Paulo. Pé no chão. É nóis, Parade. Não é assim, pô. 30 minutos já. Nossa, aí o passe do Benítez. Se não tiver pedido, tá não, né, Sara? Mano, pelo amor de Deus, tá não. Vocês Que Benítez, doido? Foi o... Assume que foi o Igor Vinícius que fez o bagulho, pô. Não, mas o Benítez... E o Sara quase errou ainda, mano. E o passe do Olha o Benítez. Sara, olha meu Deus do céu. O Sara é fazedor de gol. Artilheiro. Oruela, se cuidem você, Daniel Alves. Mano, e sabe o que é o mais engraçado, mano? É que ele mandou uma mensagem no Instagram do Daniel Alves pedindo pro Daniel Alves voltar pro meio. Que ele queria ser titular. Não, eu tô jogando bem, eu quero ser titular. Oxi. O Igor Vinícius, mano. Mandou uma mensagem. Mas ninguém nem dá atenção, ele deu um doente, pô. Vamos, São Paulo, 1x0 só. Entrou! Ah, moleque! Calma, tô de boa. Você é louco, mano. Tô calmo, tô de boa. Fez o chão, mas vamos golear já pra ir pra final. Calma, já. Gabriel. Não Vai pra é final, é semi, doido. Pra ir pra final, tá mirando? Mirassol já passou também? Agora você ficou assim, pô. Até agora você tava com... Não, velho. Tem que... Não, Ó, Ligeiro, tem que ter seleção. confiança, mano. Moleque é seleção. Só o cara que fez Elise e ele. Ó o Elano bravo. O Elano achou que ia ganhar, velho. Você fala que torcedor é engraçado e técnico também, né? Mano, galera, eu nem vou comemorar, eu tô de boa, cara. Tô suave, eu quero é muito, eu quero é mais, eu quero é gol. O goleiro que pegou tudo nesse lance, ele foi Não mal. falhou assim. não, doido. Não, achei que... Como que ele falhou, doido? Foi a defesaça ainda. Por que não contrataram o Luziero pra seleção antes? Sai, Zica! Sai, Tiriça! Esse ano é novo. Não perde e empatou quantos jogos? Matou 4. Empatou 4. Bruno, quantos anos não ganhou Paulista? Cala a boca, vocês estavam ganhando Paulista direto. Vocês ganhou. Vai O encher o Corinthians saco. ganhou 3 Vai seguidos. encher o saco. Vocês ganhou uns 5 aí, pô. Nesses últimos 10 anos, você ganhou uns 4 aí, pô. Galera, vamos falar o seguinte. Vocês já assistiram uma série chamada The Last King? Acho que não. Uma série da Netflix, que é uma série de... De guerra. De guerra, bagulho medieval. O bagulho é top. Tem um maluco chamado lá
Oda, o jovem. Ele é filho do Oda, o velho. Mano, sem maldade, ele é a cara. Igualzinho esse O juiz. juiz é a cara do Oda, o jovem, mano. Descobri o nome do ator, velho, pra falar. É, o ator é da hora, né, mano? O ator igualzinho, mano. Desculpa, galera. Se vocês quisessem assistir série, vocês estavam assistindo série. Vocês querem assistir jogo de São Paulo. Vocês querem comentário inteligente. Mas eu não consigo fazer comentário inteligente. Nem no jogo normal, quanto mais jogo de São Paulo. Vamos. É sério? Terceiro agora, terceiro. Ai. Mano, Benítez. Daí é gol, hein, Benítez. É você mesmo. E o Sara pegou. O Benítez quer Benítez bater. tá aqui. O Benítez, ô, dá pra mim, eu vou fazer. Eita, poxa, foi o foguete. Eu falei em cima do goleiro, mas foi o foguete. De handball, assim. Pô, o Tricolor tá dando gol, sem não. Tô feliz, hein? Tô feliz não, Chico. Faz tempo. Não, fiquei feliz assim também na época do Diniz. Quase nem foi campeão, não deu pra ficar triste. Nossa, que golaço, mano. Lá na ponta. Você é louco, cobrança perfeita. Não, aí você vê, né? O que acontece? Mano, perfeita. Era pro Benítez ter batido a falta, que ele tinha a chance de fazer o gol. Aí o Reinaldo quer sentar a pancada igual um louco aí, ó. Golaço da cima. Isso é treinamento, isso aí. Quem ensinou ele foi o Elano, papai. Você tá achando que quem ensinou ele a bater falta foi o Gabriel? E não, São não, Paulo- não. O Volpe falhou, pô. O Volpe falhou. Pegou na trave e Foi no entrou. canto Não, do Volpe, foi no não, canto do pegou. Volpe. O Volpe falhou, foi no canto dele, doido. Eu sim, mas a bola pegou na trave, entrou, nem é que foi direto, entendeu? Gabriel, mas foi no canto do Volpe. Eu acho que dava pro Volpe pegar, né? Se ele tivesse um passo pro lado, ele pegava. Pegava. Não vamos desmerecer a batida do cara. Não, foi um Eu golaço. sei que você tá desmerecendo, mas tipo, não tem como desmerecer porque foi perfeita a batida. Mas se o Volpe tivesse um passo pro lado, ele teria chego. É, vamos ouvir o que os caras vão falar também depois, né? Porque tem que ter opinião. que comentar e quem é mais Deixa no bonito, comentário aí, galera. Deixa no comentário aí pra nós ver aí. Eu acho que ele bateu no canto do Volpe ali, mano. Ele pegou muito bem na bola, realmente. Realmente pegou bem pra caramba. E você, Lucas, que bateu muita falta na vida, o nosso editor aí? Ah, mano, acho que foi indefensável. Defensável, o Lucas falou. Pode ter certeza, galera. Se o Lucas falou que era indefensável, então é defensável. Porque o Lucas, meu Deus do céu, velho. Olha, o Lucas é o nosso Igor Vinícius. Então, pra que você perguntou, Eu tio? perguntei para ser irônico. Ah, não, Reinaldo, meu Deus do céu, velho. E aí, Bruno, passemos finais. Salve, galera, voltando aí pro segundo tempo aí. Teve aquele golzinho de falta ali, mano. Não era nem pra ter tomado. Confesso pra vocês que foi bem batida a falta ali, mas não dá pra saber ali. É que é estranho ver falta do gol do lado do goleiro ali, né? Mas foi bem batida, né, mano? Acho que vai passar essa daí no gol de boa. Aí eu perguntei, Bruno, pra você. Não, é o pé, né? O quê? Tá no gol? Tá doido? Eu vou, Bruno. Tá bom? O Pérez jogou a última. Pra você, quem passa lá na outra semifinal? Do Corinthians e Palmeiras? É. Você achei nas perguntas óbvias, né, mano? Tá tirando, velho. Não, pô, não é óbvio, é clássico, né, mano? É louco, tem nem comparação não, mano. O Palmeiras é bem mais forte, né? Mas. Palmeiras. Se eu tivesse 10 real, não vou falar igual os caras aí. Eu apostava 9 no Palmeiras, eu apostava os 10. E o. Então não tem chance pro Corinthians. Ah, mano, futebol, velho, não existe nada impossível no futebol, mano. Mas se for falar de probabilidade, mano. Pra quem não conhece, galera, tem gente novo chegando no canal também. Esse aqui é o Bruninho, Santista, né? E pra você, o Santos chega onde nesse mata-mata aí? Libertadores eu acho que, mano, não sei, velho. Francamente, o grupo do Santos tá uma loucura, mano. Se o Boca ganhar do E no Barcelona. Paulista? Não, tô perguntando de Paulista, pô. O Libertadores é outro vídeo. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara, é sério, pô. Responde a pergunta aí mesmo. Caralho, não vai chegar muito longe, não, né, pai? Nos últimos anos aí nós ganhamos 7, tá ligado? Nos últimos anos. É, parceiro. E lá na Libertadores, quando sério agora, lá vocês passam. Sei não, mano. Lá tá tudo em aberto, vou falar a verdade pra você, velho. Tudo mesmo. O grupo tá muito doido. E você, Gabriel, quem passa pra você lá do Palmeiras Corinthians? Palmeiras também. Palmeiras? Caramba, só eu que vou no Corinthians. O quê? Você é doido, Já passar, mano. Tá zoando. Vai vir forte, eu acho que vai passar. Passar vergonha. É que eu não vi, mano, quanto foi o jogo ontem, né? Os caras tá classificados na Sul-Americana,
Ontem foi quanto o jogo lá? Eles ganharam de quanto? O Penharol? Penharol? Ganharam muita experiência. Ganharam uma nova chance de recomeçar. E provavelmente vão ganhar um novo técnico também. É que eu não assisti o jogo, não, pô. Foi quanto? Ah, mano. Você tem a noção da situação do Corinthians, velho. Tava 4x0 pro Penharol. Aí nos últimos 15 minutos o Mancini falou que o time jogou bem. Ah, Falou, o time até que jogou bem ali nos últimos 15 minutos. cara, quando O resultado foi acidental, ele falou. fala dessas entrevistas aí de falar que o time jogou bem, eu lembro do Diniz, né, mano? Mas não gosto muito de falar do Diniz, porque boa parte da torcida sente falta dele. Sente. Não, boa parte sente, não tô zoando, não. Tá zoando. Não tô zoando, pô. Não tô O zoando. cara foi quase campeão, o pessoal sente falta. Tem um monte de gente que reclama, pô. Você fala mal do Diniz, os caras ficam doidos, pô. Tô te falando, pô. É louco. Você vai Depois ver. que o Crespo chegou aí, o cara falava o bagulho desse. O primeiro vídeo, Tudo doido. o primeiro comentário da descrição vai ser daí. Eu vou perguntar. Você sente falta? Mas e você? Até agora o Diniz ganhou lá. Você viu a preleção dele? Ganhou do Boca, né? Deu uma preleção e fez um jogo mais momento, nem era muito jogo, mais o Gordão. O Gordão tava curtindo no cochilo, né? O Gordão tirou a soneca lá. O Gordão não. Foi expulso, uma doideira. Foi. O Diniz foi expulso. O Diniz? Como? Ele tava lá em cima? Ah, foi um lance muito doido, velho. O Diniz? O Diniz, né? O Diniz. Ele não tava lá em cima? Ele tava na beira do campo? Não, ele teve que subir pra depois, foi por isso que ele subiu pra lá. Oxe, que loucura, não sabia não. Foi uma doideira, mano. Foi um lance mó. Foi um lance doido, nem foi a expulsão que ele fez cagada. Meu Deus do céu! Eu não acredito! É de se comemorar, meu Deus! Ah, moleque, passamos, pelo menos isso. E o passe e a jogada do Benítez? Não, fala só da jogada do Benítez. Não, o Benítez Se for é em bom. qualquer jogador do Não, São Paulo. na moral, mano. Beleza. Deve ter uma conspiração no universo pro cara que você fala mal fazer gol, mano. Não, mas É olha essa possível. jogada do Benítez, olha esse passe, Mano, parceiro. ô Bruno, Milimétrico, ele pode mano. fazer 200 gols, filho. Isso daí vai mudar, não adianta não. Você acha que a torcida é boa? Olha esse passe. Esse cara é louco, pô. Olha no passe, Entendeu? gente. Olha no passe, olha na visão de Mas jogo. é que é muito, é muito engraçado, mano. Não, Você sim. fala mal, o cara mete caixa, mano. Caixa, os cruzamentos e os escambau, mano. Eu vou continuar falando mal. Ah, mas agora ele vai jogar o próximo jogo. Vai não, ela vai jogar. Vai como, doido? Se ele deu um passe e fez um gol? E aí, o Daniel Alves, ele não vai jogar as finais, mas a semifinal ele vai jogar, ele já vai estar recuperado também até domingo. Aí ele falando pro Crispo, eu fiz o que você falou, e o Crispo, você é titular, moleque. Tá mal, caramba, vai pro Santos, essa desgraça. Tá maluco. Tem que parar, rapaz. Ô, Gabriel, agora eu vou falar pra você, mano. Como dá gosto de ver um camisa 10 de verdade jogando, hein, mano? Que atuação, cara. O Benítez joga demais, mano. Meu Deus do céu. Tô cansado daqueles meios de campo que só sabe voltar a bola pra trás, né? Igor Gomes. Tocar de lado. O cara joga demais, tocar de lado. Aquele Jean-Pierre jogando lá no Grêmio, lá tocando a bola de lado. Isso é louco, cara. O cara sempre procura o drible, procura dar um lançamento, entendeu? Finaliza, bola em profundidade, isso é louco, mano. Foi até agora a melhor aquisição. Ah, aqui tem o Miranda, né? Tem o Miranda, né? O Éder nós não conseguiu ver bem ainda. Outro que entrou muito bem, Sara também. Sara entrou bem. Eu sempre achei o Sara com uma qualidade maior que, tipo, Igor Gomes e Vitor Bueno. Sempre achei. Mais O Sara recurso. tem mais recursos. Não, o Vitor Bueno tá de brincadeira. Mas o problema do Vitor Bueno às vezes nem é simplesmente a habilidade, né? Ele até sabe fazer umas coisinhas, mas ele não tem vontade, né? O problema dele não é técnico, não. É que ele faleceu mesmo. Tem alguns anos já. E os caras O Lucas Lima é um gordo e é falecido, né? escalando ele. Se não fosse. Ah, pá, mas aí conta muito, velho. Quando o cara o cara. Faz, Pablo! Critica aí, caramba! Eu falei. Ó, silêncio. Caramba. Só isso, eu falei. Só isso? E raça, Você é filho. louco, ele tem muita raça, ele corre muito, Paulo. Você mesmo Ele é falou- ruim, cara, mas ele corre, cara. E o Você mesmo Benítez. falou que o mano, Rony só corre? E o Benítez, E cara. o outro passe? Que passe do Benítez, cara. É, Mano, temos um camisa 10, mano. Temos um Destruiu camisa o jogo. 10, ó. Temos um camisa 10 de verdade.
Ô, moleque! Ó, ele tabelou com o Benício, parceiro. E ele que roubou a bola. Olha isso aí, mal que o Benício fez. Olha. Nossa senhora. Mano. Você é louco. Parece o Lucas na quadra, mano. Você é louco. É, faz, Pablo, faz. Mano, eu quero uns passos desde aí no domingo. Ele deixou o cara com a faca e o queijo na mão, só pra complementar, parceiro. Vamos, tricolor. Valeu, família. É nós, juntos. Partiu semifinal, partiu final também, né? Mirassol, né? Tá feliz, Bruninho? Eu? Pelo que, mano? Valeu, moleque. Partiu semi. Tudo nosso. Palmeirinhas passou, vai ser melhor assim, porque eu tava preocupado, mano. Da gente ganhar do Bragantino, os caras falaram que não valeu, né, mano? Mas como eu acho que os verdes vão estar lá no final lá. Ah, e se vir os preto e branco também, nós vamos. Essa é embaçada, nós tá cresponizado no bagulho, É tio. louco. Como- 12 jogos sem Que perder. 12, pô, é 28, né? Poxa, mano. Esse ano vai ser nosso, bem. Esse ano vai ser nosso. 4x1 pra nós. Valeu, galera, tudo nosso. Valeu. Valeu. Deixa like, se inscreve, comenta aí e é nóis.